Louvado seja Deus. Amém? Abra comigo a tua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, versículo de número 8. Em Tiago. Amém? Diz assim: essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para o louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não tendes visto, o amais. Olha que lindo. E embora não vedes agora, credes nele e exultais com alegria inefável e cheio de glória. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nesta noite, diante desta mesa, Pai, que traz à memória o sacrifício de Jesus por nós naquela cruz, nós queremos te agradecer, Senhor, porque a tua graça nos alcançou. E mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos salvos por tua graça. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento aqui em que o Senhor nos reúne para nos abençoar, em que o Senhor nos reúne, ó Deus, para nos edificar nesta fé santíssima, em que o Senhor nos reúne ao redor da tua mesa para ministrar o nosso coração. Senhor, nós queremos te dar liberdade nesta noite. Fica conosco, ó Pai, como orou aqueles discípulos a caminho de Emaús. Fala conosco poderosamente, revela, ó Deus querido, ó Deus querido, a tua palavra no coração dos meus irmãos, e que saiamos aqui, como, ó Deus querido, disse esta palavra, exultando com alegria inefável e cheios da tua glória, na presença gloriosa do Senhor. É o que nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Hoje o Espírito Santo me moveu a falar de fé. A Bíblia diz que o justo, por sua fé, viverá. A palavra do Senhor diz que para nós sermos salvos, nós precisamos crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Porque a Bíblia diz que há o único Deus e o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, por meio de Jesus Cristo, nós somos salvos. Por meio de Jesus Cristo, nós somos justificados. Nós somos perdoados. E pela fé, nós recebemos a promessa da vida eterna. Mas hoje eu não quero falar desta fé salvífica que nos leva à conversão, né? Porque eu creio que esta fé está aí no teu coração. Mas eu quero falar da fé que é um estilo de vida. O estilo de vida do cristão. Uma vez que ele recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A fé que nos leva a nos relacionar com Deus. Que nos leva a nos relacionar com a sua palavra. A Bíblia diz que o justo, por sua fé, viverá. Esse texto aqui diz, o apóstolo Pedro diz que a fé, né, a fé é o objetivo final da nossa fé é a nossa salvação. Porque nós vamos alcançar a salvação por meio da fé. Então o objetivo final desta fé, né, salvífica, desta fé em Jesus Cristo, é a salvação das nossas vidas, a salvação da nossa alma. É o meio da gente crer e o meio da gente se relacionar com Deus.
da gente conhecer ao Senhor, o meio da gente caminhar com o Senhor. É sobre essa fé que eu quero falar com você hoje. E aqui o apóstolo Pedro, ele diz que esta fé genuína, esta fé verdadeira, ela nos ensina a perseverar em tempos de provações. Olha que coisa poderosa. Esta fé verdadeira em Jesus Cristo, ela nos ajuda a perseverar na provação. E a Bíblia diz, irmã Marli, que a tua fé, ela é mais preciosa do que o ouro e do que a prata. A nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro e do que a prata. E ela nos ensina a perseverar. Mas essa fé também nos leva a amar Jesus. Nos leva a amar Jesus. Pedro diz aqui, embora não tendes visto, quem já viu Jesus aqui pessoalmente? Mas a fé não levou você a amar Jesus? Ele diz aqui, embora não tendes vistos, o amais. E embora não vedes agora, credes nele e exultais com alegria. Olha que maravilhoso, inefável e cheio de glória. Então esta fé nos ensina a perseverar no meio das dificuldades, no meio da provação, sabendo que aquele a quem a fé prova, também aprova. Também aprova na presença do Senhor. E esta fé nos leva a exultar com alegria de glória. Esta fé nos leva a viver uma vida de devoção fervorosa ao Senhor. Nunca mais você é a mesma pessoa. Os seus valores mudam, a sua vida muda, o seu caminhar muda, a sua mente muda, as suas palavras mudam, os seus propósitos mudam, os seus projetos mudam. Isso é devoção fervorosa ao Senhor. E fé no grego tem o objetivo de fidelidade, que nos leva a uma obediência ativa ao Senhor. Esse é o propósito da fé, né? Na tradução do termo no grego, o objetivo da fé é nos levar à fidelidade e uma obediência ativa ao Senhor. Também tem um sentido de estar embaixo e convicto de prova. E por isso que o escritor de Hebreus diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, não é assim? E a prova das coisas que não se vê. Fé é o fundamento da vida cristã, pelo qual todas as coisas são testadas. Nós somos provados em nossa fé. A fé é uma força espiritual. É uma força que nos ajuda em nossa caminhada. O exercício da nossa fé nos fortalece e nos faz confiar no Senhor, confiar nas suas promessas e viver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E a fé também nos ensina a viver uma vida de fidelidade a Deus e uma vida de perseverança a Deus. Eu estou falando da fé verdadeira, da fé em Cristo Jesus. Abra comigo Judas. Judas está bem pertinho aí de Apocalipse. Do lado de Apocalipse. Judas, só tem um capítulo, né? Verso 3 em diante, nós vamos ler o 3 e o 4. Depois nós vamos ler a partir do verso 17. Judas, verso 3 e 4, e depois verso 17 em diante. Diz assim: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar
pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para esse juízo. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam o único soberano Senhor Jesus Cristo. Verso 17, quanto a vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos haverão escarnecedores, andando segundo seus desejos ímpios. São esses os que causam divisões, eles são sensuais e não têm o Espírito. Edificando-vos, amados, na vossa fé santíssima, orem no Espírito Santo, conservem no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, tem misericórdia em temor, detestando até a roupa manchada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória, ao único Deus, o nosso Salvador por Jesus Cristo, ao nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora, para todo sempre. Amém, aleluia, glória a Deus. Irmãos, aqui nós lemos que Judas, ele estava empregando todos os esforços dele para falar sobre salvação. Mas o Espírito Santo impeliu ele para falar sobre a fé. E que fé é essa? A fé verdadeira, que uma vez havia sido entregue àqueles santos. Fé essa que estava sendo ameaçada por causa de alguns falsos mestres que se infiltraram na igreja. E Judas escreve aqui, diz que eles deveriam batalhar para viver esta fé. O propósito aqui é que aqueles irmãos mantivessem a fé original, que estava sendo destruída pelos falsos ensinos. E eu quero dizer para você nesta noite, que comigo e com você não é diferente. Nós precisamos batalhar pela fé que uma vez foi entregue a nós, porque a nossa fé verdadeira está sobre ameaça do sistema desse mundo e por tantos falsos ensinos que nós temos ouvido por aí. Alguns estavam apostatando da fé. Apostasia é um abandono consciente da fé. E diz que alguns falsos mestres tinham se infiltrado na igreja. E eles eram difamadores da doutrina do Senhor. E eles falavam daquilo que eles não entendiam, porque eles compreendiam de modo natural. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente que vai falar algo para você. Ah, mas ela é fanática, né? Mas é isso, é aquilo outro. Sabe o que é isso? São pessoas que falam daquilo que não compreende de maneira natural. E que nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Louvado seja Deus que esses falsos mestres não têm liberdade de pregar no púlpito como esse aqui, e como muitas igrejas que prezam pela verdade do Senhor. Mas esses falsos ensinos, eles estão sendo dissipados, né? Eles estão sendo propagados, melhor dizendo, através das plataformas digitais. E eles têm chegado até nós. E nós precisamos batalhar pela fé santíssima que foi entregue. E aquela igreja estava se deixando influenciar, absorvendo alguns ensinos antibíblicos, né? E muitas vezes estavam até diluídos em palavras bajuladoras. Porque eles pregavam aquilo que as pessoas gostavam de ouvir, aquilo que as pessoas queriam ouvir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a fé que não te confronta, não te transforma.
A fé que não nos confronta, não nos transforma, não muda a nossa vida, não muda a nossa história. E eles faziam isso por motivos interesseiros, né? Você pode continuar depois a leitura em casa. E eles também estavam sendo influenciados por ímpios, por pessoas que não se submetiam ao senhorio de Cristo. É outra coisa que a gente precisa aprender a guardar o coração e batalhar pela nossa fé. Porque nós convivemos com muitas pessoas que não se submetem ao senhorio de Cristo. Mas a fé verdadeira nos leva a nos entregar de coração a doutrina que nós recebemos do Senhor. E nós sim nos submetemos ao senhorio de Cristo. E tinha alguns ali que haviam convertido o evangelho da graça em dissolução, em imoralidade, e passaram para um outro evangelho, que não era o evangelho da graça, que Judas diz aqui, né? É aquele evangelho água com açúcar, né? É aquele evangelho que não te ensina a renunciar ao pecado, que não te ensina a renunciar ao mundo, que te deixa da mesma maneira, né? Como você está. Porque nós vamos ver aqui que esta fé, ela nos transforma de uma forma gloriosa. E no verso 17, Judas diz aqui, olha: amados, lembre das palavras que os apóstolos disseram. Os apóstolos disseram que nos últimos dias, muitos escarnecedores iriam surgir. E eles seriam murmuradores, iam viver reclamando, vivendo os seus próprios desejos, e tudo o que eles querem, e tudo o que esses falsos mestres queriam, era que a igreja do Senhor abandonasse a sua pureza, era que a igreja abrisse mão da sua vida dedicada ao Senhor, da sua vida pura. Era que a igreja não andasse no espírito, mas que a igreja andasse na carne e vivesse buscando agradar os seus próprios desejos. Esse era o intuito desses falsos mestres aqui que se infiltravam na igreja, e Judas viu pelo Espírito do Senhor que a fé daqueles irmãos estava sendo ameaçada. E ele diz aqui, olha, vocês precisam edificar a si mesmo, viver esta fé santíssima, viver na prática. Irmãos, será que a gente vive essa fé somente aqui na igreja? Não, a gente vive essa fé no dia a dia, é ou não é? A gente vive essa fé no trabalho, a gente vive esta fé no meio da parentela, a gente vive esta fé nos nossos negócios, a gente vive esta fé e procura viver no casamento, na igreja, no ministério, aonde quer que você esteja. Nós vivemos esta fé, e ele diz aqui que eles tinham que se manter firme e buscar o Espírito Santo, e se conservar no amor de Deus, e aguardar a bendita esperança, a bendita manifestação da misericórdia de Deus, no dia em que Jesus Cristo virá buscar o povo da fé na terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Porque esta fé nos faz viver todos os dias esperando Jesus voltar. Todos os dias a gente vive esperando Jesus voltar, é ou não? Essa semana a minha sobrinha mandou uma mensagem para mim: você acha que Jesus vai demorar para voltar? Eu falei: não, filha, Jesus está voltando. É só você olhar ao redor, e nós precisamos viver a nossa fé de maneira verdadeira, fervorosa, porque Jesus vem buscar o povo da fé na terra, da fé nele, da fé em Cristo Jesus. E o exercício, irmãos, desta fé nos livra de tropeçar no pecado, né? Ele diz aqui: aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar, para vos apresentar, olha que coisa linda, jubilosos e imaculados,
imaculados diante da sua glória. Olha que coisa linda. O exercício desta fé nos prepara para esse momento, para esse encontro com o Senhor. E nos prepara, para estarmos jubilosos, cheios de alegria, santificados pelo Senhor e pela sua palavra. E nos guarda de tropeçar, nos livra, Esta fé, abra comigo aí, Atos 26, versículo 18. A Bíblia diz que esta fé, a palavra diz que o justo por sua fé viverá. Esta fé, ela é tão gloriosa, ela é tão maravilhosa, esta fé em Cristo Jesus. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês nesta noite. Quando alguém disser assim, eu creio em Jesus, eu tenho fé nele, e não andar conforme a palavra do Senhor que nós estamos discorrendo aqui nesta noite, você vai entender se esta fé é uma fé verdadeira ou se é uma fé falsa. Porque a fé verdadeira nos leva a perseverar na presença do Senhor. A fé verdadeira nos leva à obediência à palavra de Deus. A fé verdadeira, quem pode ler Atos 26, 18 aí, por favor? Aleluia, irmãos. Esta fé, ela é santificadora. Ela nos santifica. Ela nos purifica, porque por meio de Jesus e do seu sangue, nós somos santificados, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Nós somos guiados para viver na luz do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Na luz de Cristo, nós não andamos mais em trevas, nós andamos na luz do Senhor, porque nós temos conosco a luz da vida, a luz desse mundo, caminhando ao nosso lado. Romanos 1, versículo 5, quem pode ler aí? Outro, abra comigo Gálatas, capítulo 2, versículo de número 16, outro já abre aí Filipenses 1, 27, eu vou repetir, Romanos 1, 5, Gálatas 2,16 e Filipenses 1, 27, mais um, Gálatas 3, versículo 9, amém? Quem está com Romanos 1, 5? Olha aí, essa fé nos leva a obedecer a Deus. Esta fé genuína nos leva à obediência a Cristo e a sua palavra. Gálatas 2, versículo 16. Amém? Essa palavra diz que nós somos santificados e justificados pela fé em Cristo Jesus. Lê aí o versículo que Paulo diz assim: já não vivo mais eu. Tá aí, Marlizinha? Mas Cristo vive em mim. Obrigada, pastor. 2, acho que é 2:20, né? 2:20. Aleluia, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne, como que Paulo diz que vivia? Vivo pela fé. Então, irmãos, nós precisamos viver pela fé em Cristo Jesus.
E a fé te leva a mortificar o seu eu e a viver a vida de Jesus, a manifestar a vida de Cristo, porque esta fé faz de nós homens e mulheres espirituais que manifestam a glória de Deus nesta terra. Oh, aleluia! Esta fé faz de nós homens e mulheres espiritual. Pastor, na quinta-feira ele pregou aqui, ele diz, nós somos pessoas espirituais. E muitas vezes nós estamos num ambiente sobrenatural, vivendo de forma natural. É ou não é verdade isso? Se nós somos espirituais, por que a gente não entende isso? Que a gente muitas vezes, Deus nos leva, Deus nos coloca, como esse lugar aqui, num lugar de manifestação do sobrenatural de Deus, e às vezes a gente acha que é só vir na igreja, e às vezes a gente acha que é só ir mais um domingo. Não, esse lugar é um lugar de manifestação do sobrenatural de Deus pela fé. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia, eu creio. Esse lugar é um lugar de manifestação da glória de Deus pela fé. Tem gente que tem o Espírito Santo dentro de si e anda de maneira natural. Por quê? Não está andando pela fé. O pastor falou aqui também, às vezes, o nosso problema não é pecado. O nosso problema é incredulidade. O problema, de alguns não é o pecado, porque Deus trata com algumas coisas conosco, Deus trata com a nossa imaturidade, Deus trata muitas vezes com a nossa rebeldia, Deus trata muitas vezes com a nossa lentidão de entender as coisas espirituais, Deus trata com muitas coisas na nossa vida, mas Deus não pode tratar com a nossa incredulidade, porque nós precisamos aprender a abrir o coração para crer. Nós precisamos aprender a abrir o coração para crer. Olha, irmãos, esta fé nos leva a praticar boas obras. O que Tiago diz? Que a fé sem obras, ela é morta. E aí ele diz, mostra-me a tua fé. Vamos ler lá o texto, que eu sempre troco, confundo. Abra aí Tiago. Essa fé nos leva a praticar boas obras. Tiago, não sei se é Tiago 3, deixa eu ver. Tiago 2, versículo de número 18. Alguém, porém, dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé. E sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, esta fé verdadeira, ela nos leva a praticar boas obras, assim como Jesus praticou e nos ensinou. E a Bíblia diz que as boas obras foram feitas para que esse povo da fé andasse por elas. Então, nos ensina a praticar boas obras e viver segundo o Evangelho de Cristo, viver segundo a verdade do Senhor. Quem está com Filipenses 1:27? Olha, mais uma vez aí, Agora é Paulo, pedindo para que eles lutem, para que eles batalhem, para viver esta fé verdadeira. A fé que os leva a viver conforme o Evangelho de Cristo. Conforme o Evangelho, de acordo com o Evangelho de Cristo. Gálatas 3, versículo 9. Quem está aí com Gálatas 3, 9?
glória a Deus. Você é da fé? Lê de novo aí, Alê. Posso ouvir um glória a Deus? De sorte, os que são da fé são benditos, como o crente Abraão. Irmãos, o povo da fé é o povo mais abençoado na terra. O povo da fé em Jesus Cristo, no único e suficiente Salvador. É um povo abençoado, é um povo feliz. Esta fé faz de você um homem e uma mulher abençoada, bendita, aonde você estiver, ao entrar e ao sair. Olha que maravilha! Você é um homem e uma mulher bendita, um homem e uma mulher abençoada. Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa, né? Esta fé nos torna pessoas abençoadas, como o crente Abraão, herdeiro de todas as promessas de Deus. Esta fé nos faz herdeiro das promessas de Deus, irmãos. Oh, que coisa linda! Esta fé nos dá entrada ao céu. Glória a Deus! Esta fé nos fará desfrutar do reino inabalável do Senhor, de todas as riquezas eternas que Ele reservou para o povo da fé nele. Aleluia! Esta fé te enriquece, irmãos. Esta fé te enriquece. Esta fé faz de você o homem e a mulher mais rico desse mundo, porque tem gente que tem tudo, mas não tem fé em Jesus Cristo e é pobre, miserável, cego e nu. E quem tem Jesus tem a maior riqueza desse mundo, tem o maior tesouro desta vida. Então essa fé nos enriquece, faz de nós homens e mulheres, né, abençoados. Esta fé é um escudo para as nossas vidas. Lembra de Efésios, capítulo 6? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Aleluia! Então esta fé te protege. Protege você e protege a tua casa. Protege você e protege os teus e aqueles a quem pela fé você apresenta diante de Deus. Aleluia! Que coisa maravilhosa esta convicção em Cristo Jesus, no seu poder. Convicção naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz, naquilo que Ele pode fazer por nós. Deixa eu te falar uma coisa, o inimigo, ele não treme de medo de um homem cheio de argumento, mas ele treme de medo de um homem de fé. E eu quero ser um homem de fé. Quantos querem ser um homem e uma mulher de fé aqui? Dá glória a Deus. Nós queremos e nós precisamos ser. E eu vejo, irmãos, que nesse tempo em que o Senhor liberou esta ampliação para nós, o Senhor quer aumentar a fé desse povo, quer aumentar a fé desta igreja. O Senhor quer trabalhar em nós a questão da fé, para que a gente possa crer naquilo que o Senhor fala, porque o que Deus fala, Deus cumpre, Deus garante, Deus faz. E Deus quer trabalhar conosco. Deus quer trabalhar o nosso coração. E de que maneira esta fé, irmãos, é acrescentada? Alguém pode me dizer? Deu calor aqui. De que maneira esta fé é acrescentada? Através da oração, da tua vida devocional, do teu estilo de vida, da tua perseverança em caminhar para a casa do Senhor. Por meio da palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Através da palavra de Deus, esta fé, ela é acrescentada em nossas vidas.
A Bíblia diz que a fé não é para todos, mas os que são da fé são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Não é para todos, mas todos os que têm fé são vitoriosos em Cristo Jesus, porque o Senhor é quem garante a nossa vitória. A fé é acrescentada por meio da palavra. E a palavra acrescentada da fé gera milagres, você sabia? A palavra acrescentada da fé produz um efeito, produz um resultado em nossas vidas. Produz milagres sobrenaturais em nossas vidas, irmãos. Aleluia! Abra comigo 1 João 5,4. 1 João 5,4. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 4. Alguém pode ler para mim, por favor? Glória a Deus. Você pode repetir aí nesta noite? Esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Fala aí, na presença do Senhor. Amém? Esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé. A nossa fé nos faz vencer o mundo, e nesse mundo que nós estamos vivendo, com tantos inimigos, com tantos ladrões da fé. Mas essa fé nos protege, ela nos guarda, ela nos ajuda a passar pela provação, mas também ser aprovado e redundar em louvor ao Senhor. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 14, no versículo 12, que aqueles que são da fé, que guardaram a fé no Cordeiro de Deus que foi morto ali na cruz, vão estar diante do trono do Senhor. Olha que coisa linda. Você espera esse momento em que a tua fé, irmão, a tua fé vai te levar para o céu, vai te levar para o trono de Deus, e você vai estar face a face com Jesus. Oh, aleluia! Face a face com o Senhor. Olha, por isso é que a Bíblia diz: guarda bem o que tu tens. Então guarda aí esta fé, para que ninguém roube a tua coroa, porque o inimigo sabe aquilo que nós pela fé vamos conquistar na glória do Pai, porque ele já esteve lá, né? E aí ele quer roubar a fé verdadeira, genuína, a fé que nos leva à obediência, que nos leva à perseverança, que nos leva à santificação, que nos leva a amar Jesus, quer roubar do nosso coração. Ele quer roubar do nosso coração, mas em nome de Jesus, eu quero declarar que nesta noite e nesse tempo, a nossa fé será acrescentada, aleluia, eu creio. E não é vergonha, irmãos, né? Foi falado aqui também, a gente dizer para o Senhor: Senhor, aumenta a minha fé. Não é vergonha a gente dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Né? Se você não tem perseverado no meio da provação, não tem obedecido a palavra, não tem se santificado, não tem andado conforme esse evangelho, fala: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me ajuda na minha falta de fé, e Ele vai te ajudar. E esta fé é tão maravilhosa, que ela não só nos apresentará jubilosos diante do trono de Deus, imaculados diante do trono de Deus, mas essa fé também nos aproxima do Senhor aqui na terra. O escritor aos Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então esta fé, ela te aproxima de Deus, e ela te faz conquistar
as bênçãos de Deus, a receber o galardão do Senhor pela fé. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu escrevi aqui: esta fé traz o céu para a terra, torna o impossível impossível. Você crê? Eu creio. Esta fé traz a manifestação do céu para a terra. Não foi isso que aconteceu com Elias, quando ele estava diante dos profetas de Baal, que ele declarou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O céu desceu e se manifestou na terra, aos olhos de todas aquelas pessoas que estavam lá. Então, irmãos, esta fé genuína, verdadeira, fervorosa, que o Senhor espera encontrar em nós, traz a manifestação do céu para a terra e transforma o impossível em possível. A fé verdadeira dá testemunho do poder de Deus na terra. O escritor aos Hebreus diz assim, que foi pela fé que os antigos obtiveram bom testemunho. Esta fé faz você testemunhar de quem é Deus, do poder dele, da manifestação dele. O escritor aos Hebreus também diz que aqueles que retrocedem na fé, retrocedem para a sua própria perdição, mas aqueles que perseveram na fé, perseveram para a própria salvação da sua alma, porque o meu justo por sua fé viverá. E ele diz: porque aquele que há de vir virá e não tardará. Aleluia! Então nós precisamos perseverar na fé, porque aquele que há de vir, virá e não tardará. Jesus está às portas, e esta fé nos faz esperar a volta de Jesus Cristo. A fé nos faz crer que o invisível não foi feito daquilo que se vê. O visível passou a existir por causa de uma palavra do Senhor. Por isso que o centurião de Cafarnaum disse: basta apenas uma palavra tua, Senhor, para que o meu servo seja curado. Esta fé, quando ela está avivada, vivificada no teu coração, quando Deus fala com você, você fala: é esta palavra, Senhor, aleluia, eu creio, eu recebo nesta noite, no meu coração. Outro dia eu estava orando, eu falei: Senhor, ninguém tira do meu coração aquilo que o Senhor me disse, lá em 2009, faz a conta aí de 2009 para 2022, quantos anos? 13, ninguém tira do meu coração, eu tenho certeza que foi o Senhor que falou, não foi homens. Você tem essa certeza? Pois tenha, porque Deus, Ele é fiel. E quando seu coração está cheio de fé, você fala igual o centurião de Cafarnaum. Você fala: basta uma palavra do Senhor, para que o meu servo seja curado. Aleluia, glória a Deus. E esta fé, ela precisa crescer. Ó, parabéns do Miguel, né? Aleluia. Esta fé, ela é crescente, ela pode começar, a Bíblia diz, eu já estou quase encerrando, do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas a Bíblia diz que ela cresce. Que tamanho está a tua fé? Ela cresce e ela se torna uma árvore capaz de abrigar pássaros embaixo da sua sombra. Em Hebreus capítulo 11, nós lemos lá a galeria da fé. E o que você acha que aqueles homens tinham de diferente de nós? O que você acha que aqueles homens tinham diferente de nós? Pode responder, irmãos. O que você acha que Abraão, Jacó, Abel, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, quem mais está lá na galeria? Oi? Isaac, Moisés, José, Sara, Abraão, né? O
que você acha que esses homens, essas mulheres tinham de diferente de nós? Hã? Ninguém vai responder. A fé. A única diferença era a fé. Diga comigo, porque a fé faz toda a diferença. Amém? A fé faz toda a diferença. Aleluia. A fé de Abel nos mostra que para Deus tem que ser o melhor de todo o coração, e que aquilo que é para Deus tem que ser por amor. E a fé de Abel o levou a sacrificar por amor. A fé de Enoque, tem Enoque também, né? Nos mostra que podemos viver aqui nesse mundo de maneira agradável a Deus e trazer o céu para a terra através do nosso estilo de vida. Aleluia! A fé de Noé nos mostra que Deus honra o justo, que Deus salva os da fé. Salva ele e toda a sua casa, toda a sua família, se ele crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. A fé de Abraão nos mostra que nós podemos alcançar sim as promessas de Deus, até aquelas que são humanamente impossíveis para nós. A fé de Abraão nos mostra que nós podemos alcançar as promessas do Senhor. Com o crente Jacó, nós aprendemos que por meio da nossa fé, toda a nossa geração é abençoada e aliançada com Deus. Quem crê nisso, diga glória a Jesus. Oh meu Deus, eu creio nisso. Com o crente Moisés, aquele homem cheio de fé que está lá na galeria de Hebreus 11, nós aprendemos que nós podemos até passar por provações e por dificuldade, desde o nascimento, mas o grande eu sou caminha ao teu lado. Aleluia! O grande eu sou caminha com você. A fé de Moisés te leva a entender que enquanto você permanece nele, o propósito continua vivo, e nem você e nem o propósito morre, porque Deus é fiel para cumprir a promessa. A fé de Moisés te faz crer que deserto é um lugar de viver milagre. Deserto é um lugar de ver a manifestação de Deus, de ver chover pão do céu, de ver Deus fazer chover codorniz no arraial, de ver Deus enviar provisão, recurso, fazer milagre, curar, como Ele, curou ali as águas amargas em águas doces. A fé de Moisés te faz entender que mesmo passando por dificuldade, se você perseverar, você é aprovado. A fé de Moisés também te mostra que a maior riqueza não são os tesouros do Egito ou do mundo, mas sim a presença do Senhor. A fé de Moisés também te ensina a renunciar o pecado por uma recompensa eterna, pela recompensa que está nos céus. Olha quantas lições que a fé verdadeira nos ensina. A fé de Baraque nos ensina que os inimigos podem até se levantarem contra nós, mas aqueles que confiam no Senhor vão se levantar, vão permanecer de pé e vão declarar que o Senhor é a sua vitória. Esta é a fé de Baraque, a fé que leva você a confiar no Senhor. A fé dos profetas te leva a crer que por meio dela você pode, eu posso, nós podemos também fechar a boca de leão, apagar a força do fogo.
andar na justiça do Senhor. A fé desses homens e dessas mulheres nos mostra que a fé, ela nos fortalece em momentos de fraqueza, porque esses homens, a Bíblia diz que da fraqueza eles tiraram força. Esta é a fé que o Senhor espera encontrar em nós. Esta é a fé que o Senhor quer preservar no meu e no teu coração. Guarda bem esta fé.